Eu tenho a foto número 1 aí, que é uma foto de dois caras colados, que é de preto e branco, tá? Essa foto é importante para a gente entender um pouco, porque o Rio de Janeiro, para entender essa guerra de hoje, a gente tem que entender uma questão muito importante, que é a questão fundiária e a questão de domínio de território. O Comando Vermelho, quando começou uma organização a sair das cadeias e tomar as favelas, eles implantaram um modelo que chama franquias de ocupação, que é basicamente você dominar um território armado e você guardar os entorpecentes ali dentro. Esses são dois caras. O da esquerda aí, eu não sei se da sua esquerda ou direita, mas o que tá fora do jornal é o Toninho Turco, não Antônio Nicolau, né? José Antônio Nicolau. Ele era um investigador de polícia, depois foi membro da alfândega e ele é praticamente o cara que trouxe o pó pro Rio de Janeiro, tá? Inclusive ele tinha contato com o Medellín direto, com o chefão Escobar, e ele encontrou um cara para vender para ele no varejo que era o Cid Acari. Então nos anos 80 tinha filas de Acari de 300 adictos de pó ali, e o Cid desenvolveu uma técnica que era colocar o pó no miolo da favela, porque demorava muito para a polícia chegar naquele miolo e ele poderia transferir o pó dali de dentro. O Comando Vermelho, vendo isso, ele adota esse mesmo modelo. E é o modelo que a gente tem ainda hoje, que você bota armas armadas no território, você coloca um estoque ali e esse estoque é mantido e depois vai se desenvolver. Se você puder também agora colocar o 2, eu acho importante para a gente falar um pouco na sequência disso. Então isso aqui é anos 80, tá? Meados para o final dos anos 80. E aí a gente entra no momento dos domínios de território do Comando Vermelho, porque ele pega esse modelo e aí ele escolhe pessoas que são a segunda geração de bandidos do Comando Vermelho, e essas pessoas elas vão tomar os morros, porque tinha vários bandos nos morros, então eles tinham que eliminar esses bandos e monopolizar o poder lá. Um dos caras que fez isso é o Orlando Jogador, que é a figura de baixo aí, que é um cara muito conhecido no Rio de Janeiro. Inclusive vou lançar um livro sobre ele, já tô falando agora, ele vem lançar aqui, né? O Orlando Jogador, Orlando da Conceição, ele tomou o Complexo do Alemão, que é o complexo com inúmeras favelas, e vivia numa guerra sem fim. Ele toma um complexo com 50, 60 homens, monta um esquema lá de muitos fuzis, insere o fuzil no Complexo do Alemão, e até hoje o Complexo do Alemão é o quartel-general do Comando Vermelho. Nunca mais se perdeu. Só que o Orlando Jogador é executado. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Vera, por que São Paulo tem só o primeiro comando como hegemônico e no Rio de Janeiro tem várias organizações criminosas? Talvez a resposta esteja na noite de 14 de junho de 1994, quando Orlando Jogador foi executado. E ele foi executado pelo cara de cima, que é o Hernaldo Pinto de Medeiros, conhecido como E. Ele era padrinho e afiliado, diferente da gente ter uma relação boa, eles tinham bem também, diferente, né? Mas o E, junto com o Escadinha, que era chefão do Comando Vermelho, resolveu tirar a vida do Orlando Jogador, tá? Eles fizeram uma chacina com 14 pessoas, tiraram a vida do Orlando Jogador e foi considerada uma das maiores traições da história do... E o E não podia ficar no Comando Vermelho, porque ele havia tirado a vida do Orlando Jogador. Isso é considerado uma traição, né, gravíssima. Uma das regras bem alta, né, na facção criminosa. Exatamente, você executar um chefão. E foi tipo na trairagem, como ele chamava. O E não tinha um motivo legítimo para tirar a vida dos jogadores, o jogador era bastante conhecido e bastante querido. Então ninguém quis mais o E no Comando Vermelho. E o E sai e ele reforça o terceiro comando, que já existia, e ele funda, junto com o Celcinho da Vila Vintém e o Linho, a ADA, que é Amigo dos Amigos. E essas duas organizações, elas se juntam e elas começam a bater de frente com o Comando Vermelho. E o E, ele passa a ser um comerciante ilegal de substâncias, um traficante internacional, rivalizando com o Fernandinho Benamar. E eles vão criando uma rixa ali durante bons anos e tal, até que em 2002, aí eu acho que vocês podem passar para a terceira foto, todos esses caras vão presos. O E, Fernandinho Benamar, Marcinho VP, e colocam todos esses caras em Bangu 1, que é a cadeia de segurança máxima. E em Bangu 1, os caras do Comando Vermelho conseguem a chave da ala do ADA e do terceiro comando, entram e fazem uma chacina. Matam todo mundo, eles vingam o Orlando Jogador, tiram a vida do E, e aí, desse evento, nasce o terceiro comando puro. Porque o Celcinho da Vila Vintém, que era chefe da DA, ele sai vivo da história. O terceiro comando, ele tira uma dissidência mais jovem e nasce o terceiro comando do puro, que é o TCP, que hoje é quem rivaliza com o Comando Vermelho.
Isso aconteceu no ano de 2002, é conhecido como 11 de setembro brasileiro. Vou fazer uma observação aí. O UE, ele estava assim, transtornado na época. Eu tive até em Bangu 1, fazendo uma reportagem, eu fui com uma secretária nacional da época, que eu fiscalizava os presídios. E nisso o UE não sabia que eu era jornalista, ele pegou e me tocou assim, doutora, achando que eu fosse também da comitiva, né? Eu estou enlouquecendo aqui, a senhora tem que me tirar daqui. E eu falei assim, olha, eu não sou doutora, eu sou jornalista. Aí ficou todo sem graça. Não, mas isso aqui é enlouquecedor. Ele realmente estava tão enlouquecido que ele começou a arrumar treta até com as pessoas que eram ligadas a ele. Até o Celcinho da Vila Vintém teve um problema. O Celcinho, que também participou dessa época, né, que também estava na rebelião, mas que, na verdade, ele acabou sendo poupado, sendo que ele era da ala do E. Então, é só para fazer esse adendo que é interessante. Como a prisão e o próprio UE estavam desesperados e arrumou treta com todo mundo. E aí tem uma parte que discorda disso e vira o TCP, né? O Terceiro Comando Puro. Acho que vocês podem passar para a próxima aí pra gente. E aí a gente tem, lá no início dos anos de 2009, no final dos anos de 2009, início dos anos de 2010, a gente tem o que a gente chama das políticas das UPPs, que também faz uma reconfiguração nos morros cariocas. Exato. Eu costumo chamar esse evento de Ciranda dos Morros, que é no momento que começa a protagonizar a guerra ali, membros da DA e membros do Comando Vermelho, o Playboy e o Marreta. É a foto que tem um cara de boné junto com outro homem negro careca, calvo. Isso! Esse é o Marreta do Comando Vermelho e aquele do lado é o Playboy, o Celso Pinheiro Pimenta. E quando os UPPs começaram a tirar os caras, esses caras eles começaram a disputar morro. Porque perdia um morro e invadiu o outro. Perdia um morro e invadiu o outro. Perdia um morro e invadiu o outro. E isso acirrou muito a disputa entre as organizações e fez com que essas organizações elas se armassem ainda mais e elas começassem a pensar em estratégias de invasão de guerra mesmo para invadir o morro um do outro. Aí tem a formação dos bondes, o crescimento dos bondes e o crescimento principalmente das armas, dos fuzis, das armas pesadas. Porque o grande problema no Rio de Janeiro é justamente essa coisa territorial, como o Joel falou. Então, para poder dominar os morros, com essa rivalidade entre as facções, cada um ganhava mais quem tinha mais armamento, mais homens para poder cuidar daquela área. E é tão interessante que, em certas situações, a gente observa que até eles faziam vídeos que às vezes não eram nem de armas verdadeiras, era até de airsoft, para tentar mostrar que tinha um grande número de fuzis. Era uma disputa de quem estava mais bem armado. Ô Vera, isso pega também o boom das redes sociais. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre a guerra psicológica nas redes sociais, que está acontecendo muito. E assim, é interessante essa parte aqui, porque é aqui que começa os caras a se provocarem. Então tem áudio do Playboy mandando pro Marreta, ele entra na área do Marreta, ele manda o áudio falando assim, pô, eu nadei na sua piscina, na piscina da sua área, você é o Zé Ruela, tal. Então eles se provocavam e acabavam se provocando nas redes sociais, né? Agora você pode passar, se eu não me engano, para quinta, porque daí a gente vai entrar numa questão internacional que é bastante importante pra gente entender. Até aí, o Comando Vermelho, a ADA, o Terceiro Comando Puro, eles atuavam muito dentro do Rio de Janeiro. O que eles tinham de fora era o que eles recebiam. Até que acontece a morte do Jorge Rafat Omani. Quer falar de tráfico de organização? Tem que falar da morte desse cara. Ele é o último chefão da fronteira que controlava o comércio ilegal de substâncias ali dentro. Os outros foram presos ou foram mortos. O Comando Vermelho e o PCC fazem um plano para matarem ele. E eles tiram a vida desse cara. A partir do momento que eles tiram, o Comando Vermelho ganha uma super rota para exportar distribuir entorpecentes dentro do país. E o PCC ganha uma super rota para exportar essa substância daqui. E aí o Comando Vermelho começa a ganhar muito dinheiro. Como o Comando Vermelho tinha perdido muito território, ele resolve fazer uma campanha de guerra de expansão, retomando esses territórios, e aí ele começa a brigar em duas frentes, na zona norte do Rio de Janeiro e na zona oeste. Você pode passar para a próxima também? Só que na zona oeste ele começa a enfrentar também o poder das milícias. Exatamente, Vera, porque a gente está com a mulher aqui que desenvolveu a tecnologia quer dizer, deu um nome para as milícias. Desenvolvi tecnologia nenhuma. Pera lá, olha, isso é importante. Isso aí... Ela não é miliciana. Não sou miliciana, não. Eu só dei o nome. Ela só deu o nome, só batizou. O afiliado não tem nada a ver com isso. Exatamente. Esse cara é o Wellington da Silva Braga, chamado de Eco. As milícias ficaram muito fortes da Zona Oeste exatamente nesse período das UPPs e tal.
Zona Oeste mesmo. E o Eco, ele fez uma coisa que deu uma desorganizada também na guerra. Por quê? Ele formou um bonde sinistro, junto com o Tandera e mais outros caras, que esses bondes iam nas comunidades, tomavam essas comunidades, os caras das comunidades, eles viravam milicianos e aí ele cobrava uma taxa para dar proteção pros caras. Então ele fez uma expansão, né, velho? Exatamente. Assim, né? Não, Oeste, ele expandiu, tomou muitas áreas do tráfico, mas com essa lógica de dividir. E ele é um cara meio que parceiro, entre aspas, nos caras, tipo, não, toma aí a tua área, vamos dividir. Então isso fez com que o grupo dele, ele numa visão já estratégica, já de tentar a expansão mesmo para fazer frente ao Comando Vermelho. Sim. E como ele conhecia muita gente, inclusive na polícia... E não, sem contar que eles vieram do tráfico, né? O irmão dele, o Carlinhos, né? Três Pontes, que começou esse grupo da milícia ali na região e acabou morrendo com a polícia, né? Numa troca de tiros, enfim. Não foi bem uma troca de tiros, mas enfim. E aí o Eco acabou... porque são vários irmãos que acabaram... meio que herdando, né, esse lado da milícia. Então, morre um, aí o outro acaba ocupando o lugar dele. E nesse caso, o Eco, ele, naquela história de, não, eu vou vingar o meu irmão e também vou ampliar. Então, ele acabou expandindo a milícia para poder fazer frente aos milicianos. Mas ele veio do tráfico de drogas, todos eles.